Boa noite a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui na FutureCom e na FutureNet. Eu vou falar agora, temos um painel agora de 1 hora para falar sobre a governança da internet, sobre o novo grupo que eu vou apresentar agora, é um grupo de trabalho de governança da internet, é um grupo da Abranet, que a Abranet criou agora. E temos também 2 palestras de 2 colegas que eu vou apresentar depois. O Diego e o Francisco, eles trabalham com várias áreas, com áreas específicas da governança da internet, e eles vão falar sobre as suas experiências de pesquisa de trabalho. Então, primeiramente, quero fazer uma breve apresentação sobre o que é governança da internet. Quando a gente fala sobre governança de internet, a gente sabe que é uma área que abrange uma variedade de assuntos, de atores, de temas. A gente tem muitas empresas envolvidas na governança da internet, a gente tem muitos governos, muitos atores da sociedade civil envolvidos nesses debates. E temos vários temas também que estão abordados. Temos questões políticas, questões jurídicas, questões de participação, de inclusão, de economia também. E para entender como funciona esse ecossistema de governança da internet, eu trouxe um gráfico para vocês, para ter uma ideia de alguns atores, quem são alguns atores que estão agindo nessa área de governança da internet. Não. Agora. Então, esse aqui é o ecossistema de governança da internet. Dá para ver que são muitos atores, infelizmente não dá para ver agora os nomes, eu vou chamar alguns aqui para vocês entenderem quem são esses atores. É um gráfico que, na verdade, nem está completo, porque esse ecossistema consiste de tantas organizações e tantos atores que nem dá para colocar todos em um mesmo gráfico. A gente tem aqui, eu vou mostrar aqui alguns. Opa! Ele demora um pouco. Ele realmente demora um pouco, esse aparelho. Então, eu vou lá no... Não, ele não quer mesmo, não. Bom, no meio desse gráfico, vemos a ITU, que é a International Telecommunication Union. Temos também... Alguém está usando esse... Temos no lado, temos a ICANN, a Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, que é um dos atores mais importantes na área de governança da internet. Temos mais, por lado esquerdo, temos o IGF, o Internet Governance Forum. Lá para baixo, temos... exatamente, lá para baixo, temos o Cyber Conference, que acontece em vários países. E... temos a United Nations General Assembly também. Então, vários atores que estão envolvidos nesses debates de governança da internet. E todos eles, na verdade, têm o próprio sub-ecossistema. Porque todos esses atores, eles estão abordando tantas questões específicas que eles se encontram de vez em quando em alguns debates, mas, na verdade, muitos atores estão envolvidos só em uma desses sub-ecossistemas, enquanto outros são envolvidos nos outros sub-ecossistemas, e todo esse sistema está divulgado no mundo inteiro, então pode imaginar que tem vários atores envolvidos nesses debates. Então, um desses sub-ecossistemas é o sistema da ICANN, da Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, que provavelmente muitos aqui já conhecem. É a organização que cuida da questão de domínios de topo, do sistema DNS, dos números IPs. E eles têm um grande
como eu falei, um grande sub-ecossistema, e dentro desse sistema tem vários atores, vários grupos dentro da ICANN. Temos o GNSO, temos os CCTLDs, registries, os registrars, várias organizações que estão dentro desse sub-ecossistema da governança da internet, e eles geralmente se encontram 3 vezes por ano nos encontros, nos ICANN meetings. Alguns deles estão aqui no gráfico, temos o ICANN Los Angeles, ICANN Durban, ICANN Buenos Aires. Então, cada 4 meses acontece um meeting da ICANN em algum país, onde todos esses atores eles se juntam para discutir os assuntos que são os mais importantes da área atualmente. Alguns deles estão inscritos aqui também. Atualmente na ICANN é muito importante o IANA Transition Process. Ótimo. Ok. Temos o IANA Transition Process, que é um dos processos mais importantes na ICANN agora, sobre a transição da controle sobre o IANA, que é a organização dentro da ICANN, que está cuidando dos nomes de domínios, por exemplo, e os números IPs. Aquela transição está acontecendo, vai acontecer provavelmente no próximo ano, e esse debate é um dos grandes debates dentro dessa organização agora. Outro é o ICANN Accountability Process, que está também ligado para essa questão de transição da IANA Transition Process. E temos também a preparação do lançamento dos novos domínios de topo, que já está começando, já começou e está em preparação a próxima rodada de candidaturas, de aplicações para mais domínios de topo. Esses são os grandes debates dentro do sistema da ICANN que estão acontecendo atualmente. Um outro sub-ecossistema que eu trouxe aqui é o Internet Governance Forum, o IGF, que é também muito interessante para o Brasil atualmente, porque vai acontecer de novo no Brasil, daqui 2 semanas, no começo de novembro, na cidade de João Pessoa. O IGF é um congresso anual que é o resultado do processo WSIS, do World Summit on the Information Society, que aconteceu em 2003, 2005, e surgindo desse WSIS Process, foi criado o IGF, com um encontro anual, sempre em um outro país. Em 2007 já estava aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Agora, em 2015, vai ser de novo no Brasil, vai ser, como eu falei, em João Pessoa. E dentro desse super-ecossistema de Internet Governance Forum, também se encontram vários atores que, às vezes, aparecem no ecossistema da ICANN também, mas tem muitos que também só se encontram lá, naquele próprio ecossistema, discutindo assuntos como privacidade, segurança, desenvolvimento, inclusão, vários workshops que estão acontecendo lá, e todo mundo está convidado também para participar. Um desses eventos que a gente vai organizar lá no IGF é também o simpósio anual da GigaNet, que é o Global Academic Internet Governance Network, Global Internet Governance Academic Network, GigaNet, é uma associação acadêmica de pessoas, pesquisadores de vários países, que sempre se encontram junto com o IGF para discutir vários assuntos, como eu falei, questão de segurança, privacidade, multi-stakeholder approach, vários projetos que estão acontecendo lá. Bom, como eu falei agora um pouco sobre 2 desses sub-ecossistemas, vocês conseguem ver que, na verdade, existem muitos sub-ecossistemas e muitos ecossistemas, muitos atores e muitos debates. E é difícil tomar conta de tudo. Então, para estruturar um pouco desses debates e para trazer essas informações também para dentro da Abranet, a gente lançou o grupo de trabalho Governança da Internet dentro da Abranet. E esse grupo de trabalho, que vai começar com debates, com reuniões, que vai criar publicações, a gente quer participar em eventos para levar exatamente essas discussões que são atualmente no mundo para os participantes desses eventos, para os leitores das mídias da Abranet, também em outras mídias pretendemos publicar também. Então, quem está interessado em conhecer mais desse trabalho, está convidado para entrar em contato com a Abranet para conhecer esse grupo de trabalho e talvez podemos trabalhar junto em algum evento ou em alguma publicação, algum debate.
Eu tenho aqui também o meu e-mail, então quem está interessado nesse grupo de trabalho pode entrar em contato comigo direto ou com a Abranet e eles vão passar isso para o nosso grupo de trabalho. Bom, a gente vai começar agora o trabalho desse grupo de trabalho com 2 palestrantes que vão apresentar os temas específicos deles. Um deles é o Diego Vicentin, ele é doutorando em Sociologia da Unicamp, e ele vai falar sobre as suas experiências de pesquisa no IEEE Standards Committee. E depois temos o Francisco Brito Cruz, ele é da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e é também diretor do Internet Lab. Então vamos começar agora com o Diego, por favor. Boa noite a todos, primeiro. Queria agradecer o convite do Daniel e da Abranet para falar aqui hoje sobre a minha pesquisa de doutorado que eu desenvolvo no IFISH, da Unicamp, que é o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Eu estou fazendo o meu doutorado desde 2010, portanto eu já estou no finalzinho, não consigo falar de outra coisa que não seja ele. E o tema da minha fala... tem um reloginho ali embaixo, boa. O tema da minha fala é desenvolvendo padrões e informando a rede. E eu vou falar de um desses subgrupos específicos, subecossistemas específicos da governança da internet, que é o subecossistema de desenvolvimento de padrões técnicos. Mas antes de falar diretamente da minha experiência com a padronização técnica, especificamente no IEEE ou I3E, como queiram, eu vou dar um pouco de background, quer dizer, de onde é que parte a minha pesquisa? Minha pesquisa parte do pressuposto teórico, e também prático, é uma espécie de ponto de partida e ponto de chegada, de que técnica e política, em alguns momentos, elas estão conectadas de modo que a gente não consegue separar uma coisa da outra. Então, eu não sou o único sociólogo ou cientista social que pensa assim, claro que tem uma tradição longa já estudando ciência, tecnologia e sociedade, e aí estão 2 deles, o Lemer Garcia dos Santos, que é meu orientador na Unicamp, brasileiro, e a Susan Leistar, que é uma americana. Eu vou ler só a primeira, que é do Lemer. As opções tecnológicas são sempre opções sociotécnicas e devem ser encaradas pela sociedade como de interesse público. Eu parti do pressuposto de que há uma conexão tecnologia e política, e essa conexão tecnologia e política pode ser observada especificamente na definição de padrões. De novo, eu não estou sozinho nisso quando eu olho para a padronização técnica e considero que tem política imbricada ali. A Laura Denardes, que é uma das principais referências no assunto de governança da internet, ela também vai pelo mesmo lado. E o interessante sobre a Laura é que ela não é uma cientista social perdida no Instituto de Filosofia da Unicamp, ela é também engenheira. Então, tem um encontro aí, é preciso que haja um encontro entre quem pensa essas questões a partir do ponto de vista das ciências sociais e quem pensa essas questões a partir do ponto de vista da engenharia. E a Laura vai direto no ponto da padronização, por isso que eu trouxe a citação dela aí, na verdade 2, e ela começa lá dizendo que definir padrões é o mesmo que tomar decisões que dizem respeito às liberdades civis e individuais. Em seguida, vai ter uma fala sobre privacidade, sobre a regulação da privacidade no Brasil. Vocês vão ver que isso realmente se confirma. E depois ela segue dizendo que protocolos de internet, padrões, são frequentemente políticos, não só em seu design, como em seus efeitos. E aí essa frase eu acho interessantíssima, porque ela está distinguindo, não só, ela está indicando a política não só nos efeitos, porque às vezes é fácil entender como é que a tecnologia altera a política ou altera o modo como nós vivemos e, portanto, a política. Quando tem uma grande invenção, como a internet, ou a energia elétrica, ou tantas outras, e então isso altera nosso modo de vida. Aí fica fácil, né? Porque é uma espécie só de efeito da tecnologia na política. Mas não, ela está conectada também com o design.
ela está imbricada no momento que você está pensando a tecnologia, existe uma política que vai junto, que é carregada pela tecnologia e que informa a tecnologia também. Deixando a teoria um pouco de lado para tentar indicar como é que essa teoria se aplica no meu campo de pesquisa. Como eu disse para vocês, eu estudo tecnologia a partir do ponto de vista das ciências sociais, e eu comecei isso olhando para telefonia celular, lá quando eu comecei o mestrado, em 2006. E, claro, para entender a tecnologia, eu não vou só ficar lendo filosofia, eu vou também ler os tutoriais técnicos, para entender como é que, afinal de contas, essas redes funcionam. Na época, eu estava tentando fazer uma conexão entre o consumo e a telefonia celular, qual é o objeto de consumo que a telefonia celular vende, e naquela época, e ainda hoje, a mobilidade é uma dessas coisas mais importantes, a ideia de mobilidade aparece em qualquer material publicitário conectado à telefonia celular, e alguém lá no IFISH me disse assim, Diego, por que você não vai ver como é que essa mobilidade é construída na prática? E aí eu peguei os tutoriais de engenharia e comecei a ler, resgatei alguns livros de física lá em casa e tudo mais, e comecei a ler como é que você sai do ponto A para o ponto B falando no telefone celular sem se desconectar. E eu descobri que tem um outro tipo de mobilidade, que é a mobilidade no próprio aparelho, no aparelho celular, que está conectado com essa seta, com a passagem de uma geração à outra. E aí você tem várias sopas de letrinhas, vocês são engenheiros, vocês conhecem isso melhor do que eu, mas começa lá com a segunda geração da telefonia celular, a tecnologia GSM, e eu meio que fiz, ou refiz, esse processo de desenvolvimento da telefonia celular, ou da tecnologia celular, desde a primeira geração até a quarta geração. E muda muito, vocês sabem. Ela deixa de ser telefonia, né? E agora os telefones até falam. E a gente costuma brincar. De algum modo, essa indústria ela se mudou da telefonia para o que a gente chama, ou começou a chamar há pouco tempo, de banda larga móvel. Isso tem a ver com um ponto específico no desenvolvimento dessa tecnologia, que é uma espécie de encruzilhada, pelo menos é assim que eu estou chamando, entre as redes de telefonia e as redes de computador. Quer dizer, na medida em que a banda larga toma conta, inclusive, da telefonia. Então, eu estava interessado em estudar como é que isso estava acontecendo. Naquele momento, tinha 2 padrões aprovados mundialmente pela ITU, que eram o padrão, ainda são aprovados mundialmente pela ITU, como 4G, que era o padrão LTE, desenvolvido pelo 3GPP, e o padrão IMAX, que é desenvolvido ou padronizado pelo grupo IEEE 802.16, ou I3E, o grupo I3E 802.16 do I3E. Só que quando eu cheguei lá no I3E, e aí eu fiz uma bolsa sanduíche, fui ficar um tempo nos Estados Unidos para acompanhar o processo de padronização da tecnologia WiMAX. Mas quando eu cheguei lá, havia alguma coisa como 5 ou 6 pessoas participando do grupo de trabalho de padronização do WiMAX. O que não era um problema para mim, não estava muito preocupado com o público, mas isso denota uma espécie de falta de interesse do mercado com relação a esse padrão, que já havia sido sepultado, pelo menos do ponto de vista das grandes teles. Não ia se tornar um padrão hegemônico ou mesmo competitivo no mercado em relação ao LTE. Mas eu estava num café da manhã, logo na minha primeira reunião, essas reuniões acontecem, as reuniões do grupo 802 acontecem a cada 2 meses e duram mais ou menos uma semana. E eu estava saindo de uma reunião do grupo 802.16, estava lá no café, comecei a conversar com algumas das pessoas que estavam lá comigo, e contei da minha pesquisa, e um dos caras disse assim para mim, olha, você está interessado na linha de desenvolvimento da rede de banda larga móvel, você tem que ir naquele grupo ali, ó, atravessa o saguão, aquela porta ali, tem um pessoal ali que vai te interessar, que era o grupo que estava começando, deixa eu ver se minha apresentação vai para ele, não vai, então eu volto para cá, que era o grupo que estava começando, naquele momento, ainda como grupo de estudos, não era um grupo de trabalho. Então, dentro do fluxo de desenvolvimento de padrões no I3E, um projeto começa como grupo de estudos, reúne interesse da indústria, esses caras escrevem um documento chamado PAR, Project Authorization Request, desenvolvem esse projeto e, então, recebem a autorização do board para começar o projeto do padrão ele próprio. Então, ainda estava numa espécie de pré-projeto. E esses caras, eu vou falar um pouco mais sobre isso lá na frente, mas esse cara me disse, olha, aquilo ali, aquele projeto, ele vai integrar as redes Wi-Fi à rede celular, às redes celulares.
Quer dizer, essas duas redes elas já funcionam relativamente em conjunto, o Wi-Fi já é utilizado para fazer offloading da rede celular, mas elas são muito pouco integradas. E esse processo de integração vai passar por aquela tecnologia. Falei, bom, é mais uma mudança, eu não estou mudando meu projeto de pesquisa, tampouco meu objeto de pesquisa, é mais uma mudança no meu objeto de pesquisa. E comecei, então, a acompanhar aquele grupo de estudos que naquela época chamava HEW, ou High Efficiency Wireless LAN. Bom, então, vou falar um pouco do I3E, e depois eu volto a falar desse projeto, enquanto ainda tenho tempo. Bom, o I3E, como vocês sabem, ele desenvolve algumas tecnologias, o Wi-Fi, o WiMAX, como eu já falei, tem a Ethernet, o padrão Ethernet e o Bluetooth. Não vou falar muito disso. Essa é a estrutura organizacional do I3E. Eu participei, fiz trabalho de campo em duas... Tem algum jeito de mostrar isso aqui? Em duas instâncias dessa espécie de organograma. Ali onde vocês estão vendo o IEEE SA, que é Standards Association, Standards Board, que é o conselho responsável por tomar decisões de governança em relação ao processo de desenvolvimento de padrões do I3E. Então, por exemplo, são esses caras, é esse board que define a política de patentes do I3E, são esses caras que definem, por exemplo, quais são os passos procedimentais no processo de desenvolvimento dos padrões, e esse trabalho é feito por esses subcomitês que estão aí embaixo. Então, o NESCOM, por exemplo, é o New Standards Committee, que são os caras que vão dizer, ok, esse projeto pode começar a funcionar dentro do guarda-chuva do I3E, e quando chega no final, que o texto do padrão já está pronto, quem dá o aval final é o RevCom, por exemplo. E aí embaixo tem o PETCom, que é o comitê que toma conta de padrões, o PROCON, que toma conta dos procedimentos, e assim vai. Onde é que estão os caras que estão com a mão na massa, que estão escrevendo o padrão? Eles estão lá embaixo, nas comunidades técnicas, padronização. Então, o grupo 802, ele sai de dentro da Computer Society, da Sociedade de Computação do I3E, para lidar com tecnologias LAN e MAN. Né? Vamos falar do grupo 802, então. Ele tem vários... Quando eu chego lá, a reunião é dividida, ela acontece de 2 em 2 meses. Cada uma das reuniões acontece no lugar mais esquisito do mundo, que vocês possam imaginar. Então, quer dizer, está sempre variando entre a Europa, a Ásia e a América do Norte. E tem todos esses grupos aí. Alguns deles são GTs, ou grupos de trabalho, e alguns deles são grupos de estudo e grupos que tomam conta de regulação. Então, os dois que estão em azulzinho são os dois que eu acompanhei, que é o 11, que é o que padroniza o Wi-Fi, e o 16, que padroniza o WiMAX. Vamos voltar, então, para o projeto que agora é o 802.11ax, o High Efficiency Wireless LAN. Quando eu cheguei lá, eu já não tenho mais certeza quanto tempo eu tenho, Daniel. Me perdi no relógio. Pode ir? Quando eu cheguei lá no High Efficiency Wireless LAN, vou voltar para aquela conversa do café. Eu estava conversando com o meu colega e ele apontou para aquela porta e disse, olha, ali você vai encontrar o que você está procurando. E começou a me explicar como é que funcionava a construção do par, né, desse documento que dá origem ao projeto ele próprio, ao projeto do padrão ele próprio. E eu vou contar essa história, porque eu estou fazendo uma etnografia, então isso faz parte do meu método, contar histórias que eu vivi lá, e porque eu acho que isso implica ou revela a política que está implicada nos padrões e nesse padrão específico. Com relação àquela conversa do café, o rapaz me disse assim, olha, o que eles estão fazendo agora, a construção do par é um momento muito importante, porque eles estão definindo as fronteiras do que eles vão ou não vão fazer a partir de agora. Quer dizer, tem 250 pessoas participando da reunião, eu estava numa reunião com 4 ou 5, lembrem disso, tem 250 pessoas participando da reunião, e você vai ver que o nível de conflito é alto, que eles estão ali, o nível de participação, as pessoas entram, discordam e tudo mais. E por que eles estão fazendo isso? Porque se você define o escopo do par mais direcionado com relação aos seus próprios interesses, no caso das empresas que enviam seus representantes para participar das reuniões, a associação I3E ela é voluntária, então, em tese, todos que estão trabalhando na padronização são voluntários, mas voluntários do ponto de vista do I3E.
do ponto de vista deles próprios, eles estão trabalhando para alguma empresa que tem algum interesse implicado naquele padrão. E aí ele me disse assim, a metáfora que eu acho que foi a mais fantástica, é como se fosse você já brincou como é que chama isso em português? Chama casinha de areia, aqueles lugar do parquinho que você vai, tem areia e tal. Caixa de areia, essa foi a frase. Sandbox. Você já brincou disso? Eu fiquei meio sem entender na hora, mas fiz que sim. Falei, já. E ele me disse, olha, então, é exatamente isso. Dentro da caixa, você pode fazer com a areia o que você quiser, você faz castelo, você derruba, você joga água, você faz o diabo. Mas o que eles estão fazendo ali é definindo as fronteiras da caixa. Para fora daquela caixa, você não pode mais sair. Então, esse é um momento conflituoso, justamente porque eles estão já de partida estabelecendo o que é, para onde é que pode e para onde é que não pode ir. E eu entrei na sala, conversei com o cara, acabou o café, fui para lá. A hora que eu entrei na sala, estava uma discussão acalorada sobre a quantidade de vezes que o projeto ia se prestar a aumentar o throughput do Wi-Fi. Throughput, vocês sabem, é a quantidade de dados que passa pelo usuário final. Então, levando em consideração o padrão atual do Wi-Fi, o projeto previa que eles duplicassem a capacidade de throughput da tecnologia pelo usuário. E aí tinha uma discussão, tinha um grupo lá que se levantou e disse, olha, do ponto de vista de marketing, é muito ruim a gente dizer agora que para um projeto que tem um alcance de 5 anos, vai ficar pronto só daqui 5 anos, nós vamos melhorar 2 vezes, nós vamos só dobrar a capacidade. Nós temos que fazer isso e levantar para 4. E aí alguns levantaram e apoiaram a proposta, e um outro grupo se levantou e disse, olha, a gente não sabe muito bem nem qual é a capacidade de throughput hoje. E a gente não sabe se daqui a 4 anos a gente vai conseguir atingir 4 vezes a capacidade de throughput que a gente tem. E isso criou uma espécie de beco sem saída, em que as duas posições se levantavam alternadamente, tentando defender a factibilidade de 4 vezes ou não. Mas a discussão acabou com essa frase aqui, que eu peço perdão por não ter traduzido, mas alguém levantou, foi até o microfone e fez essa pergunta: Are we raising the par or raising the bar? Imediatamente, as 250 pessoas começaram a rir, porque é uma espécie de brincadeira de linguagem, um trocadilho entre o PAR, que é o Project Authorization Request, e o BAR, que é uma barra que você tem que passar por cima. É um empecilho. O que ele estava dizendo ali? E por que as pessoas riram? Qual foi o efeito cômico? O efeito cômico foi que ele revelou qual era a política que estava implicada ali. A política era: estamos eliminando uma parte dos nossos concorrentes que não conseguem atingir essa marca. Aqueles que conseguem, ou que acham que conseguem, se coordenaram e aprovaram, virou 4 vezes o par. Essa é uma espécie de brincadeira que eu conto para introduzir o clima organizacional, o clima desse tipo de reunião. Não sei aqui quantos de vocês já participou de algum órgão de padronização. Estou com a luz aqui na minha cara, não dá para ver muitas mãos, mas pelo visto ninguém. Não, tem alguém lá no fundo, 2, 3, 4, não. Essa nem é a principal implicação tecnopolítica, porque é técnica e política, desse projeto. A principal implicação tecnopolítica tem a ver com o fato, com o movimento, de que o 802.11ax, o projeto Rio, implica no movimento das grandes operadoras em direção ao espectro não licenciado. Porque não é só o I3E que está fazendo isso. Como vocês podem ver ali, do lado de cá, tem o 3GPP, que está fazendo dentro do guarda-chuva dele outros 2 padrões para funcionar dentro da mesma área do espectro não licenciado, que é o padrão LTE Unlicensed, LTE-U ali embaixo, e o LAA. Então, esses 3 padrões, o 802.11ax, o LTE-U e o LAA, vão disputar espaço na mesma faixa do espectro, e eles têm que estabelecer alguns critérios de coexistência, para não causar interferência um no outro. De novo, a política está aí. É preciso negociação. E mais do que tudo, eles estão se movendo para um espaço que é compartilhado.
por um espaço, para uma riqueza que é comum, que é o espectro não licenciado, que é usado inclusive por community networks, sem fins lucrativos. Então, com isso eu vou fechando a minha fala, mas o processo de padronização, ele não tem só a ver, quero reforçar isso, porque esse é o ponto de partida e o ponto de chegada da minha tese, ele não tem só a ver com questões técnicas, ele tem a ver com questões que são tecnopolíticas, que estão implicadas com o interesse público. Então, é uma responsabilidade enorme, e eu convido vocês que têm alguma relação com tecnologia, que trabalham nas empresas, a se envolver com a padronização, e quando se envolver com a padronização, pensar nisso, pensar que vocês estão tomando decisões que são, ao mesmo tempo, técnicas e políticas. Obrigado. A gente tem tempo para pergunta, se vocês tiverem dúvidas, estou aqui para responder, acho que tem uns 5 minutos, não é muito, mas dá para contar mais umas histórias. Primeiro lá no fundo. Tá, eu vou responder dela primeiro, depois eu volto para você, tá? Isso já está acontecendo. Tem uma public notice que a FCC, que é vocês sabem, a Anatel americana, para fazer uma comparação, não sei se é boa, mas é quem regula o espectro nos Estados Unidos. Eles lançaram uma public notice, eu acho que foi em julho, mas faz relativamente pouco tempo, perguntando para a indústria. E aí, como é que vocês estão pensando em popular o espectro não licenciado e coexistir entre vocês? Porque tem um mecanismo no Wi-Fi, que é o LBT, o Listen Before Talk, que uma parte dos caras que estão desenvolvendo o LTE-U não quer implementar. O LBT ele é pré-condição para a utilização do espectro não licenciado em algumas áreas do globo, mas não em todas. É na Europa e no Japão, se não me engano, mas nos Estados Unidos não. Então, por exemplo, se o LTE-U fizer um padrão que coexista de maneira negativa com o Wi-Fi, num espaço em que os dois estiverem funcionando, vai haver conflito, vai haver interferência. Então, esse processo já está em andamento. Teve uma public notice da FCC, as empresas tinham um tempo para responder, elas já responderam, esse material está todo disponível no site da FCC, se você quiser dar uma olhada lá, vale a pena, e a gente pode conversar mais sobre isso depois. Alguma decisão técnico-política que levou a um caminho e não a outro, que poderia ter sido até melhor? Uhum. Essa é uma boa pergunta, porque ali os caminhos ainda estão abertos nesse projeto que eu resolvi seguir. É um projeto para 4 anos, ele deve ficar 4 anos a partir de agora, ele começou ano passado, era 5 a partir de lá, ele deve ficar pronto daqui a algum tempo. Mas essa foi a pergunta que me levou ao campo para tentar comparar o Wi-Fi, o WiMAX e o LTE. E quando eu cheguei no campo, eu percebi que o significado de política para os participantes do grupo era diferente do significado de política para mim. Ali, a política tem a ver com política de mercado. E eles me disseram imediatamente que a diferença... Porque eu perguntava, bom, por que o LTE ganhou, levou o mercado todo, e o WiMAX não conseguiu nenhum mercado, mesmo com as operadoras que inicialmente haviam assinalado na direção de adotar o WiMAX como sua tecnologia. Ele disse, olha, as respostas eram das mais variadas, mas quase todas elas me disseram, essa foi uma decisão mais política do que técnica. Do ponto de vista do funcionamento da rede, as duas redes são muito parecidas, elas são baseadas em OFDMA e MIMO, né? A arquitetura dela é relativamente a mesma, a das duas. E aí, então, eles me disseram, bom, do ponto de vista do modo de funcionamento não tem diferença, o que tem diferença é do ponto de vista político, de mercado. Ou seja, as empresas que estavam mais conectadas à tecnologia LTE, conseguiram se articular de modo a convencer as operadoras a adquirir o sistema delas. Mas isso não respondia à minha pergunta, e não responde à sua. Por quê? Porque do ponto de vista do modo de funcionamento, as duas arquiteturas são as mesmas. Eu estou tentando responder essa sua pergunta ainda no processo final da minha pesquisa, indo atrás da diferença, ou das possíveis implicações negativas que essa disputa ou esse movimento das grandes teles em direção ao espectro não licenciado tem para as comunidades que funcionam com o espectro não licenciado de modo não comercial.
Então, é nessa direção que eu estou indo. Aí, a gente pode indicar que, por exemplo, uma rede mesh é uma opção diferente em relação a esses 3 padrões que estão sendo apresentados. Mas, assim, eu estou indo para lá. Mais alguma? Muito obrigado, Diego. Agora vamos chamar o último palestrante de hoje, é o Francisco, do Internet Lab, e ele vai falar sobre os últimos desenvolvimentos na área da discussão de dados pessoais no Brasil. Francisco, por favor. Oi. Boa noite. Meu nome é Francisco Brito Cruz. E é o seguinte, eu acho que essa apresentação ela cumpre um papel de, em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos, agradecer bastante o Daniel pelo convite, agradecer a organização desse evento. E acho que ela cumpre um papel, essa apresentação, de apresentar um pouco o que é o Internet Lab, o que eu faço lá, qual é o nosso trabalho, porque eu acho que é um trabalho que tem muito a ver com a atividade de vocês, mas não do lado empresarial, mas do lado acadêmico, né? O Internet Lab é um centro independente de pesquisa em Direito e Tecnologia que nasceu de um grupo de estudos que eu e o Denis Antoniali, que é o outro diretor do Internet Lab, fundamos na Faculdade de Direito da USP. Nós dois somos advogados e o que a gente sentia falta era tentar ter espaço para refletir um pouco sobre as consequências da regulação e também produzir informação de qualidade sobre que regulamentação que a gente está colocando para o setor, né? Então, não é um espaço de linha de frente política para discutir se uma regulamentação tem que ser implementada de um jeito ou tem que ser implementada do outro, mas é um espaço, sim, para a gente pensar quais as consequências de um lado e quais as consequências do outro, quais argumentos são colocados para um lado e quais são argumentos são colocados para o outro, e tentar construir, portanto, um ambiente mais pensado de regulamentação de tecnologia, da regulamentação da internet, né? Claro, primeira lei que vem na cabeça é o Marco Civil da Internet. A gente tem um grande trabalho sobre sobre essa regulamentação mais específica, mas muitos outros temas tocam a nossa atividade. A gente estuda gênero e tecnologia e como evitar ou como estudar os fenômenos recentes de violação de intimidade e privacidade de mulheres na internet, por exemplo. Outro assunto que a gente tem trabalhado bastante é o assunto da economia do compartilhamento e serviços de intermediação, por exemplo, o Uber em São Paulo. Então, a gente participou de debates tanto na Câmara dos Deputados como na Câmara dos Vereadores aqui de São Paulo para debater o assunto do Uber, entender como cada cidade, cada capital ao redor do mundo enfrentou essa questão. E também a gente faz um acompanhamento bastante próximo de todas as legislações que estão modificando o quadro regulatório do setor. Ou seja, a gente acompanhou durante esse ano a discussão sobre a regulamentação do Marco Civil da Internet, que foi uma lei aprovada no ano passado, mas agora precisa de um decreto para ser regulamentada pelo Executivo, e também a gente acompanhou de perto o debate sobre o projeto de lei de dados pessoais. Bom, essa apresentação aqui é sobre dados pessoais e é importante dizer que essa discussão não começou agora. Então, vocês devem saber muito mais do que eu que dados pessoais são um ativo que movimenta uma economia gigantesca hoje em dia, né? Quando a gente entra na internet, a gente procura alguma coisa no Google, a gente escreve alguma coisa no nosso e-mail, a gente vê algum vídeo, a gente procura o que nosso amigo curtiu no Facebook. Esses nossos rastros são transformados em dados, em informações sobre nós, que, aproveitados de uma certa maneira, servem para vender um anúncio que vai ser direcionado para a gente, que conforme mais dados se tem sobre nós, mais caro o anúncio vai ser, porque mais especializado ou mais sob medida ele vai ser feito para a gente. Por consequência, a gente vai ter mais chance de clicar naquele anúncio, por isso que muitos dos serviços que a gente tem na internet, como vocês bem sabem, são de graça. Essa discussão sobre a regulamentação dessas atividades de coleta, de tratamento de dados, de
basicamente, o que você pode coletar, como você pode tratar, se você tem que pedir o consentimento da pessoa que você está coletando dado ou não, em que situações que isso deve ser feito, quando que você pode interconectar banco de dados, quando você pode mandar dado para fora do Brasil, quando você pode fazer com que ele volte. Todas essas questões já têm tratamento em legislações fora do Brasil. E por isso que esse assunto se encaixa no grupo de trabalho que o Daniel apresentou aqui para vocês. Por quê? Porque é um assunto de relevância global. A internet é global, o tema de dados pessoais é tratado tratado em todos os continentes, e todos os países se preocupam de alguma forma com ele. E aqui no Brasil a gente começou a debatê-lo bem depois do que ele começou a ser debatido lá fora. Então, a gente tem todo um debate nos Estados Unidos e na União Europeia nos anos 2000, sobre como regular esse tipo de atividade, quais eram os padrões adequados que permitiriam a inovação de um lado e, do outro lado, protegeriam o cidadão, protegeriam o indivíduo que está ali fornecendo a sua informação pessoal. E em 2010, 2011, como alguns de vocês podem ter acompanhado, existiu o primeiro debate público sobre esse assunto. Então, assim como o Marco Civil teve um debate participativo, com vários atores, debatendo qual era a melhor solução, no caso do projeto de lei de dados pessoais, o Executivo Federal também fez uma consulta pública desse tipo, em 2010, 2011, mas essa consulta pública não deu em nada. Por que ela não deu em nada? É difícil dizer que ela não deu em nada. Ela deu em alguma coisa, ela teve algum caldo ali, as pessoas debateram esse assunto, mas o projeto do Marco Civil acabou sendo prioritário naquele momento. A discussão a discussão política se focou em torno dele, e ele só voltou. Esse assunto dos dados pessoais, ele só voltou depois que o Marco Civil foi aprovado. No próprio Marco Civil tem algumas disposições importantes sobre esse assunto, que a gente vai falar daqui a pouco, mas que elas são tão longe de ser o suficiente, ou tão longe de ser o que é compatível com a discussão que a gente teve lá fora. Então, a partir desse ano, o governo federal estabeleceu outro debate sobre dados pessoais, também conduzido pelo Ministério da Justiça. Essa página de debates ela foi acessada 50 mil vezes, é muito, é pouco? Não sei, a gente tem que ter mais experiência sobre esse assunto de leis debatidas na internet para saber se isso é muito ou se é pouco, mas teve mais de 1000 comentários e 67 contribuições em PDF, que representam mais de 900 páginas de contribuição. Isso pode parecer pouco se a gente considerar que é uma lei que vai impactar sobre todos os cidadãos do Brasil, mas se a gente olhar quem que debateu, quem que esteve lá, a gente não tem só cidadãos, a gente não tem só indivíduos, a gente tem muitas associações, como a Abranet também participou. Então, são associações de diversos setores. Dá para dizer que todos os setores interessados participaram de alguma forma do debate, o que, pelo menos, é salutar, sabendo que é uma lei que vai impactar todo mundo. Então, aqui tem um primeiro gráfico que acho que é bem engraçado, que com dois meses de consulta, ou seja, 2 meses de debate com o texto lá disponível na internet, a gente teve essa concentração de comentários pelos artigos. O artigo 1, o artigo 2, 3, 4, a gente fez esse gráfico para mostrar que, como a lei estava colocada como se fosse uma barra de rolagem, os primeiros artigos foram muito mais comentados do que os últimos. Mas isso também tem a ver com como essas plataformas, como esses websites, no fundo, de debate sobre texto legislativo, eles modificam a participação que você vai ter conforme o design que você coloca para eles. Se você tem que descer muito para comentar os artigos que estão lá no fundo, eles acabam sendo menos comentados. Enfim, é só uma curiosidade. Enfim, o que o Internet Lab fez nesse processo? A gente participou, a gente disse como é que tinha a regulação, não? O que a gente fez foi, tanto no processo de construção do decreto que vai regulamentar o Marco Civil, como no processo do projeto de lei de dados pessoais, a gente encarou da seguinte forma. Vamos fazer boletins semanais para manter o assunto em voga, para tentar entender o que está sendo debatido toda semana, e ao final de cada processo a gente vai compilar todas as contribuições em um relatório só. E nesse relatório a gente vai conseguir ver um mapa de argumentos e de soluções. Ou seja, esses relatórios que a gente está fazendo parecem uma prova de vestibular. Então, você tem uma pergunta lá, como que, no caso do Marco Civil, por exemplo, como que o plano que tem gratuidade para algum aplicativo no seu celular tem que ser regulado? Ele fere ou não a neutralidade da rede? Aquela discussão dos planos de Facebook grátis no celular, ou não, se isso fere ou se não fere. Nesse relatório, como é que isso aparece?
tem lá, como ele deve ser regulado. Opção A, ele deve ser regulado para proibir esse tipo de plano. Quem defende isso? O ator A, o ator B e o ator C. Sob qual argumento? O argumento tal, 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 tal. Aí tem a opção B. Quem defende a opção B, que ele não tem que ser proibido, é tal, tal, tal pessoa. Sob qual argumento? Sobre esse e esse argumento. Então, você tem um mapa de cada solução que foi colocada para a mesma pergunta. Então, o que é contraditório? Quem se colocou contra quem? E quais são os argumentos de um lado, quais são os argumentos do outro? A partir disso, a gente consegue saber, principalmente, quais foram as escolhas que o poder público tomou. Que setores que ele escolheu privilegiar, né? Quais foram os argumentos que ele acolheu. É uma tentativa de dar um pouco mais de accountability para esse processo, ou seja, da gente entender como é que o poder público está tomando essas decisões, por um lado, e também da gente entender qual o impacto que isso vai ter, porque se a gente consegue reunir todos os argumentos, a gente consegue perceber qual o impacto de uma escolha tem sobre esse, sobre aquele outro setor. Então, esse processo de compilação já foi feito em relação ao decreto do Marco Civil da Internet. O decreto ainda não saiu, então a gente tem um quadro que foi o seguinte: a consulta já aconteceu e o decreto ainda não saiu. Só que o nosso relatório já saiu. Então, se vocês quiserem entrar no nosso site, www.internetlab.org.br, e ver o que aconteceu nessa consulta, quais foram as contribuições, o que estava em jogo naquela consulta, naquele debate, vocês podem acessar, tem um relatório, tem 50 páginas, e vocês conseguem ver, assim como essa pequena provinha de vestibular, o que estava em jogo, quem disse o quê, quem defendeu o quê, basicamente. E a gente tem feito isso também com o projeto de lei de proteção de dados pessoais. Vai ser um relatório idêntico a esse que a gente fez sobre o Marco Civil daqui a 2 semanas no IGF. Ele vai sair em inglês e em português, ele vai ser bem maior do que o do Marco Civil da Internet, porque o projeto de lei de proteção de dados pessoais é bem maior, mas acho que vai ser uma contribuição um pouco de tentar depurar esse debate, transformar aquelas 900 páginas de PDF, aqueles 1000 comentários que foram inseridos, em alguma coisa palpável que, se alguém lê, consegue entender o que aconteceu naquele debate, consegue se inteirar sobre os temas, consegue entender qual é o impacto daquilo no seu setor e no setor, em toda a cadeia também de internet. Então, não é só direcionado para quem tem ou trabalha em empresas de internet, mas também quem trabalha em telecomunicações e, por consequência, é impactado por isso, e assim por diante. Tem 2 temas, que são temas mais do futuro, que é Big Data e Internet das Coisas, que eu decidi focar um pouco, porque eu acho que eles têm uma propriedade específica que é bem interessante, que é o seguinte: como a gente ainda não sabe direito o que vai acontecer, Internet das Coisas, em Big Data, tem muitas possibilidades a serem colocadas ainda na mesa que no mercado ainda não estão sendo oferecidas aos consumidores, a gente ainda não tem noção completa sobre como é que isso tem que ser regulado. Só que, de outro lado, nesse projeto de lei de dados pessoais, isso não pode estar fora, porque como é que você vai fazer uma lei para regular dados pessoais e excluir da lei de dados pessoais todo um universo possível para o futuro que tem que ser abrangido? Porque você vai fazer uma lei para nada, né? Você tem que fazer uma lei para também abarcar o que vai ser para frente. Então, eu fiz um exemplozinho, acho que é isso que eu vou tratar aqui com vocês, um pequeno exemplo do que pode impactar esses novos negócios daqui para frente e de como é que, eventualmente, a lei de dados pessoais pode impactar nisso. Mas, só lembrando, o Marco Civil tem suas disposições sobre dados pessoais. A primeira é que ele ordena que os provedores de aplicação e os provedores de conexão guardem os dados, alguns dados dos cidadãos. No caso dos provedores de aplicação, os registros de acesso à aplicação, como vocês bem sabem, o IP, a data, a hora, etc. E, no caso dos provedores de conexão, os registros de conexão. Ou seja, já tem que guardar. Essa discussão, se já tem que guardar, é algo interessante, e aí dá para a gente falar de outra coisa que o Internet Lab faz, que acho que pode ser interessante para vocês. Por que eu coloquei já tem que guardar? No Marco Civil ordena que guarde, né? Todos esses dados têm que ser guardados. Mas uma decisão recente do Tribunal de Justiça de São Paulo disse o seguinte: se você não tem regulamentação, ou seja, se você não tem um decreto que diz como você tem que guardar, essa norma que te obriga a guardar é uma norma de eficácia contida, porque você não sabe como cumpri-la. E o impacto disso é que ela atualmente ela não estaria valendo ainda.
São decisões judiciais como essa que a gente aborda no nosso blog, que a gente tem no link do Estadão, no caderno Link do Estadão, que é um blog que a gente toda semana comenta decisões judiciais que impactam o setor, ou seja, decisões judiciais sobre direito à internet. Essa semana, por exemplo, semana passada, a gente comentou a decisão de um juiz no Acre que ordenou que todos os blogueiros do Estado se registrassem no cartório, porque ele aplicou a lei de registros públicos pensando que todos os blogs são veículos de comunicação, assim como jornais, e segundo a lei de registros públicos, eles deveriam se registrar no cartório local, pagando uma taxa de módicos R$600 para existir. Ou seja, tem muitas decisões interessantes a serem tratadas, não só no tema de dados pessoais, mas em outros, e a gente trata elas no nosso blog, que chama Deu nos Autos. Então, quem se interessa por esse assunto, fica a dica. E também, o Marco Civil também fala sobre acesso de autoridades a dados pessoais, a dados cadastrais dos usuários, sem ordem judicial. Ele já permite que isso aconteça. Além disso, tem outras disposições sobre dados pessoais, mas isso está longe de ser, como eu disse, o padrão de discussão que se tem em outras legislações. Então, vamos falar um pouco de internet das coisas e Big Data, só para a gente pensar que problemas que vão surgir no futuro que essa legislação vai ter que abarcar e como que a gente vai ter dificuldade de fazer um exercício de futurologia para saber como é que a lei vai ter que ser feita para frente. Então, eu criei a iGeladeira. A iGeladeira é uma geladeira conectada com a internet das coisas. E ela consegue guardar dados sobre o que eu como, a que horas eu como, se eu furo a dieta escondido, quais as marcas que eu prefiro e o quão rápido eu consumo. Por quê? Porque ela é toda conectada, ela é toda tecnológica. Com técnicas de Big Data, ou seja, de cruzamento de dados, de combinação desse banco de dados entre si e desse banco de dados com outros bancos de dados, eventualmente eu posso tratar essas informações e saber ainda mais sobre o Chico, sobre mim. Então vamos fazer um exercício, com base nesse projeto da Universidade de Cambridge, que vale a pena todo mundo acessar, que chama Apply Magic Sauce. O que ele faz? Ele pega todos os seus likes do Facebook e traça um perfil psicológico seu. Ou seja, se você é irritadiço, se você está muito estressado, que tipo de coisas que você gosta, se você ouve mais música ou vê mais filme, e até tem uma sugestão sobre qual é a sua orientação sexual. E não sei se acerta, não sei se erra, mas essas técnicas elas podem ser utilizadas, se elas são utilizadas em likes no Facebook, elas podem ser utilizadas também no caso da iGeladeira. No caso da iGeladeira, por exemplo, o que elas poderiam produzir? Elas poderiam produzir um perfil detalhado dos meus hábitos alimentares e até mesmo, quem sabe, um algoritmo que calcula a minha chance de ter determinadas doenças, porque se eles sabem que eu consumo mais nutrientes do que outros, é possível saber, por exemplo, se eu tenho mais chance de ter isso ou menos chance de ter aquilo. E a grande pergunta que fica é: como essa informação pode ser utilizada para me oferecer produtos, ou como ela pode ser utilizada para precificar produtos em relação a mim, ou outras coisas, ou outros bens. Ainda, o quanto esse tipo de mecanismo facilitaria a minha vida como consumidor? Acho que facilitaria bastante a internet das coisas, e aí eu volto um pouco para dizer que essa apresentação eu fiz... quanto tempo eu tenho ainda? Essa apresentação eu fiz na terça-feira passada, lá em Brasília, num grupo que estava discutindo esse assunto de dados pessoais, e o presidente da Brascom, o Galindo, ele estava falando das diversas oportunidades que a internet das coisas nos dá, ou seja, pensando em agricultura, por exemplo, o quanto você consegue otimizar o uso do solo a partir de conectar um trator, por exemplo, na internet e colocar sensores no campo todo para ver o quanto ele vai ser mais produtivo do que ele é agora. Mas, por outro lado, também tem os riscos. Então, a gente fica fazendo esse exercício de futurologia, olhando de um lado os riscos e de outro as potencialidades de negócio que tem naquilo, para a gente tentar achar um equilíbrio e um meio termo. E por isso que é importante esses processos de debate público, para a gente entender de fato quais são todas as potencialidades e de fato quais são todos os riscos, para aí o regulador, o poder público, ter uma noção exata sobre aonde que ele tem que traçar a linha.
Então, perguntas. O quanto esse tipo de mecanismo facilitaria a minha vida? O quanto eu ficaria exposto a partir dessa coleta de dados? O quanto eu ficaria exposto a partir do tratamento de dados, né? Porque a coleta é uma coisa, o tratamento é outra coisa. E o quanto esse tratamento poderia conferir a um terceiro um poder de manipulação sobre mim? E aí, o poder de manipulação sobre mim entra em diversas questões, que é se eu consentir dar esse dado, se eu consentir que esse dado sofresse esse tratamento, se eu estou entendendo qual a finalidade desse tratamento, e ainda, se essa figura do consentimento, ela resolve todos os problemas. Porque nem sempre ela vai resolver. A gente está cansado de saber que contratos na internet pouca gente lê. A gente vai lá, desce, eu aceito e está tudo certo. Não estou falando, ou seja, que todo o setor tem que ser desmontado porque isso funciona desse jeito. Mas a gente tem que tentar fazer um exercício de imaginar como que o direito consegue responder essas situações sem também ficar criando ficções de uma espécie de consentimento tácito, porque se você sequer sabe direito com o que você está consentindo, né? E como que a gente consegue criar esses instrumentos para permitir que as inovações sejam realizadas? Então, bom, não está mais indo. Mas, enfim, acho que no debate de dados pessoais, como é que aparecem essas questões de Big Data e de internet das coisas? Elas aparecem como argumentos para criticar algum ponto do anteprojeto, ou seja, falar que isso aqui está defasado, a gente precisa criar uma brecha para a inovação, ou elas aparecem no texto como, olha, isso aqui o Big Data, a internet das coisas, são inovações que merecem um tratamento diferenciado no anteprojeto. Eu não vou ficar entrando nos pontos, acho que vocês vão ter a oportunidade de olhar nosso relatório e saber de tudo que a gente está falando, mas é só para a gente entender como a gente tem que, nesses processos políticos, a gente precisa, ao mesmo tempo que olhar o que está acontecendo e não mitigar um negócio que já está acontecendo agora, né? E, ao mesmo tempo, imaginar como é que isso vai ser no futuro para não criar uma lei de uma hora para outra defasada ou fora de seu tempo. Então, de novo, convido todos vocês para acessar o nosso site, www.internetlab.org.br, olhar para os nossos materiais, dependendo do tema de interesse, acho que tem muita coisa que a gente tem falado nesse assunto que pode agradar mais uns do que outros, então o leque é amplo, e em específico em relação a dados pessoais e a marco civil, olhar para o nosso projeto Internet Lab Reporta, que é a produção desses relatórios bastante abrangentes sobre todas as possíveis mudanças aí no ambiente regulatório do setor. Obrigado. Não sei se alguém tem perguntas sobre esse assunto e quer falar. Qualquer assunto. Obrigado, gente.